assédia é um objeto com o qual nos confrontamos necessariamente quando estudamos a história da melancolia, portanto, quando nos ocupamos dela no seu percurso temporal, e, de facto, eu confrontei-me com a assédia e há várias questões que se me colocaram, que se nos colocam, digamos, questões iniciais. O que é a assédia? De onde vem que tipo de experiência é a assédia? Qual é, digamos, a sua origem? Porque ela vem, na sua gênese, ela surge num contexto teológico-moral. A verdade é que ela pertence, de direito, ela pertence efetivamente também à melancolia e à história da melancolia. E justamente é entrar, por um lado, o próprio significado, o sentido da assédia, e depois todo o processo, o modo pelo qual ela entra na história da melancolia e os efeitos digamos, da assédia sobre a melancolia, sobre a nossa compreensão da melancolia. Como vão ver, é um trabalho que está em curso neste momento. Vou, com certeza, engasgar-me algumas vezes, quando quiser dar certo tipo de explicação. Portanto, o meu trabalho é um trabalho ainda muito embrionário sobre estas questões. Devo dizer que a melancolia é uma paixão mais antiga, tem alguns anos, tem um ano já de partilha. A assédia, não obstante ser um objeto recente, é igualmente um tema que me está a apaixonar. E a minha primeira pergunta é justamente, como é natural, é justamente sobre a assédia. Há qualquer problema aqui? Ok. Não sei se devo carregar aqui. Mas nós estamos a ver bem, Adelino, não se preocupe, estamos a ver bem. Estão a ver bem o documento? Sim, sim. Eu tenho aqui qualquer coisa, portanto, se estão a ver bem é o importante. Segundo eu tenho aqui slide, algum problema, se estão a ver bem é o importante. A minha primeira pergunta é justamente sobre o que é a assédia, o que se entende por assédia, e nada como irmos à própria etimologia da palavra. É uma palavra de origem grega, que tem o prefixo a, o prefixo de negação, do substantivo, do termo kédia. Kédia, que é o cuidado. O cuidado com alguém, o cuidado na literatura, nos textos gregos aparece, se bem vi, na ligação com o cuidado que se tem com os mortos, mas pode ser usada, portanto, este cuidado da kédia pode ser usado, portanto, em diferentes contextos. E justamente a assédia será justamente o contrário, a falta de cuidado, o desleixo, a negligência, a desatenção e o desinteresse por aquilo que é efetivamente importante. A assédia surge em contexto monástico, mais precisamente nos mosteiros da Igreja Cristã do Oriente, no final do século III e do princípio do século IV, e, portanto, é um fenómeno que se desenvolve particularmente no final do século III, século IV e V da nossa era, em regiões desérticas, particularmente do Egito, portanto, há um nível de pequenas comunidades monásticas, em que surgem comportamentos, surgem atitudes assediosas, portanto, próprias de quem tem assédia. E a assédia surge, neste contexto, como sendo, digamos assim, a negação daquilo que é a verdadeira religiosidade cristã,
que se caracterizaria então por um conjunto de virtudes, a caridade, a esperança, que se traduzem por uma fácias, para usar o termo de Francisco de Assis, por uma fácias alegre e, portanto, de alguém que está, de alguém que se sente, que se sente grato pela vida, grato por aquilo que recebe, principalmente pelos dons, pelos dons infinitos que recebe de Deus, mas, digamos, é a atitude cristã, a alegria, é uma atitude de alegria e gratidão para com tudo aquilo que o homem, inclusive é também o homem no mundo, portanto, que recebe dos outros, que recebe particularmente, portanto, de Deus. A assédia é a negação de tudo isso, é a recusa, portanto, a recusa dos bens, todo o tipo de bens, e, em particular, a recusa dos bens supremos, que vêm do próprio Deus. Trata-se, portanto, de um pecado capital, que não é apenas, portanto, um pecado acidental. Eu queria dizer que hoje, por coincidência, a minha vizinha de cima lembrou-se de fazer obras e vamos ter alguma perturbação. Eu pensei que estavam já paradas, mas pelos vistos não. Vamos ter alguma perturbação, espero não muito grande com isso. Portanto, a assédia surge como um pecado, não um pecado qualquer, mas o pecado capital. O pecado que, digamos assim, é fonte de uma vida pecaminosa por si mesmo, digamos assim, pela sua radicalidade, pelo significado da própria assédia e por todos, pelos pecados que traz associados a si. Associado à assédia está o pecado de tristeza, mas também a inveja, também a cupidez. Portanto, digamos que a assédia é a fonte, é a origem de todos os pecados. E aqui eu devo ressaltar que há uma diferença importante entre Cassiano, os dois grandes teóricos no século IV, V, são Evagro e Cassiano, particularmente Cassiano. Quando lemos o leal conselheiro de Dom Duarte, ele fala do pecado de tristeza, no capítulo 18 do leal conselheiro, ele remete imediatamente para Cassiano e para o pecado de tristeza. Estes dois pecados, o pecado da assédia e o pecado da tristeza, são considerados tais, portanto, são assumidos como pecados pela Igreja do Oriente. A Igreja do Ocidente, com o Papa Gregório Magno, elaborou, digamos assim, uma lista de pecados que não incluem pecados da alma. Todos os pecados, digamos, do catecismo da Igreja Ocidental, da Igreja de Roma, todos os pecados têm alguma ligação ou têm a sua gênese no corpo. Ora, para Cassiano, como para Evagro, a assédia, tal como a tristeza, são doenças da alma, da mente. E nessa qualidade, portanto, que eles consideram relevantes. O Catecismo do Ocidente não integra, portanto, não integra pecados. Eu disse doenças há um minutinho, portanto, são doenças da alma, são pecados, não integra pecados que sejam considerados pecados espirituais, portanto, basicamente espirituais. E, portanto, a tristeza e a assédia, que são dois pecados diferentes para Cassiano, para Evagro, não fazem parte do catecismo que eu aprendi em miúdo, portanto, do catecismo católico, com origem portanto, no catecismo de São Gregório Magno. E aquilo que
aquilo que vou tentar mostrar, ou um tópico seguinte que me parece muito relevante, diz respeito, portanto, estou a tentar entrar, digamos assim, no campo, no domínio, no âmbito da assédia, e aquilo, não sei se aquilo, eu aqui tenho dificuldade em ler, em ver, está com certeza neste momento o slide, tem a ver com a originalidade da assédia. É isso, não é, Teresa? Ok, obrigado, Nuno. A literatura sobre este tema, em particular um excelente livro de Bernard Bertone sobre a assédia monástica, realça um pouco a originalidade da assédia. A originalidade, nomeadamente, porque a partir da primeira foi uma surpresa grande, quando comecei a lidar com este tema, a tese ou a afirmação de que a tristeza e a assédia, que inicialmente para mim eram aproximadamente o mesmo, portanto a assédia seria uma forma de tristeza, surge como uma afirmação, digamos, surge de um modo muito assertivo, nomeadamente em Cassiano, que o pecado da tristeza e o pecado da assédia são diferentes. E, portanto, que há uma original, que a assédia constitui uma estrutura, uma estrutura, digamos assim, original. Deixem-me carregar aqui num get-in que tenho aqui à minha frente, exatamente, que me permite eu próprio, portanto, não estava a ler os slides. Portanto, está tudo bem. E, portanto, a assédia é um fenómeno, portanto, é uma estrutura original, distinta em particular, e é essa distinção, digamos, significativa que Cassiano e Wagner relevam, contrariamente àquilo que se passa do lado de Gregório Magno, e depois toda a tradição, toda a tradição escolástica, com São Boaventura, com Tomás de Aquino, etc., em que a assédia é reduzida a uma forma de tristeza, mas não é assim no quadro em que a assédia mostra a sua fisionomia própria. Então, desde logo, a assédia é uma estrutura mais complexa do que a tristeza. Mais complexa porque ela abarca não apenas um estado de espírito, e não apenas, portanto, um estado de espírito com uma dimensão espiritual, mas ela afeta a vida toda. Afeta o modo de ser e de estar do ser na relação consigo, na relação com os outros, na relação com Deus. Traduz-se numa clausura, num fechamento em si, que impede qualquer tipo de comunicação. Como diz Starobinsky, ela leva um mutismo, uma afonia completa do plano espiritual, do plano da interioridade. Portanto, é um fenómeno complexo que tem uma dimensão somática, uma dimensão psicológica e uma expressão e uma dimensão radical, muito radical do ponto de vista teológico ou espiritual. Por outro lado, a assédia é um aspecto extremamente relevante no que diz respeito à tristeza. Ela não é propriamente um estado, não exprime fundamentalmente um estado, mas uma disposição dinâmico-potencial. Isto é, por diversas vezes
nós encontramos na literatura, na própria literatura escolástica, a ideia de que a radix, de que a raiz da assédia é a libido. Isto é, a assédia envolve um modo de investimento do desejo, portanto, uma forma, digamos, uma perturbação da faculdade apetente. Portanto, ela tem a ver, eu penso explorar um pouco melhor isso a propósito das tentações, daqui um bocadinho. Portanto, a assédia envolve toda uma reorientação da força anímica, toda uma reorientação do desejo. O desejo, em vez de estar ordenado, o amor, em vez de estar ordenado àquilo que na altura se chamava o bem honesto, os bens mais elevados, o amor fica, portanto, surge desordenado e, de certa maneira, em ligação com os bens mais elementares, mais baixos, com os bens que têm a ver não com o plano do honesto, o mais elevado, nem sequer com o plano da utilidade, mas com o domínio do deleitável, do prazer imediato. E, portanto, há uma estrutura, há um domínio próprio da assédia que a tristeza não acompanha inteiramente. A tristeza é mais simples e a tristeza não tem, de uma forma tão marcada, uma dimensão apetencial, que é justamente aquilo que se vai perder quando os escolásticos reduzirem, à medida que eles reduzem na sua reflexão filosófica ou teológica, à medida que reduzem a assédia à tristeza, perde-se essa dimensão apetencial, essa dimensão dinâmica. E eu passo ao momento seguinte que é uma descrição, chamei-lhe o retrato do assedioso, o retrato, portanto, da assédia. Desculpem que já ia no demónio, e ainda queria passar para o retrato. Aqui eu entendi, achei que a melhor forma era uma citação de um dos autores que me tem, neste caso uma autora que me tem ajudado muito na compreensão da assédia, Anne Lerroux, e ela descreve, portanto, a partir de Evagro, ela descreve o modo digamos assim, como se conduz, como se comporta o monge assedioso. E então, portanto, será alguém que tem os olhos fitos na janela. Digamos que a grande palavra de ordem dos monges no deserto era permanecer na cela. Permanecer na cela como um lugar recôndito, um lugar de interioridade para terem a máxima concentração e ligação com Deus. E encontramos por diversas vezes na literatura monástica a ligação entre céus, portanto, o céu e a cela. Portanto, a cela, o quarto, a cela do monge. E o monge devia viver o mais possível recatado aí, tirando os momentos em que devia participar nos rituais religiosos, ou os momentos da comunidade, ou em que devia exercer o trabalho manual.
mas o seu lugar era na cela. Ora, aquilo que o assedioso faz é ter os olhos fixos na janela, olhar, portanto, ter o seu olhar orientado para aquilo e, de certa maneira, vagabundear a imaginação. Portanto, alguém que não está bem, que não está efetivamente no lugar que lhe pertence, que lhe incumbe, na sua própria cela, e que está insatisfeito com tudo, insatisfeito com o seu lugar, com o seu trabalho, com a sua vida, e, digamos, alguém que sonha dar o salto, sair, viver noutro lugar, de outra maneira. Portanto, digamos, esta inconformidade com o lugar do seu corpo, com o lugar que devia, digamos, também preencher a sua mente, digamos, esta insatisfação, que caracteriza o atedioso. Daí que eu afirme, agora, ao entrar no demónio da assédia, que justamente haveria um demónio da assédio, um demónio com tentações muito, muito próprias, dirigidas aos monges que procuravam a perfeição nestas comunidades que viviam no deserto. Eu digo então, aí neste slide, que o assedioso é um ser triste, desanimado e desesperado. Mas é também um ser errante, desassossegado, de que a instabilitas mentis, a expressão é de Cassiano, a instabilitas mentis é um traço marcante. Quer dizer que o assedioso, o monge assedioso, é alguém que vive permanentemente, se conjugarmos a sua insatisfação, o seu mal-estar, o seu desgosto, a sua revolta permanente, se conjugarmos essa atitude de espírito com, digamos assim, a disposição mental, diríamos que é alguém permanentemente instável, alguém que portanto, tentando pensar esta instabilitas, esta instabilidade de quem não tem, a expressão que eu tenho estado à procura é que se trata de uma tortura da alma. É uma expressão que encontramos frequentemente. O assedioso é pecador, a assédio é um pecado grave, mas ao mesmo tempo que é um pecado, a assédio é também um castigo, na medida em que o estado do assedioso, o seu modo de vida, é extraordinariamente penoso. Então, o assedioso é alguém, este é um critério distintivo, diz Francisco de Assis, e podemos facilmente entendê-lo. Aquilo que distingue o monge virtuoso do monge assedioso é que o primeiro resiste à tentação e o segundo sucumbe à tentação, como modo, não acidentalmente, mas eu diria que ele vive em tentação. Ele, de certa maneira, está permanentemente a ser arrastado, a ser levado pelo demónio da assédia. Ora, o demónio da assédia, com que é que ele, quais são os meios que ele usa para tentar o monge, para o levar a pecar?
ele vai usar, e nós temos isso de uma maneira admirável naquele quadro de Bosch, com as tentações de Santo Antão. É justamente isso que se trata. Portanto, nós temos nesse quadro, que eu não trouxe, mas que eventualmente, certamente recordarão bem, eu não trouxe até porque tenho alguma dificuldade em mostrar os pormenores devido às minhas dificuldades visuais e não quis correr esse risco, mas digamos que o demónio da assédia tenta o monge não com algo de exterior, não levando, como fez, de certa maneira, o demónio no deserto a Jesus, ao Cristo. Aqui tentam com os demónios, com os monstros interiores do próprio monge. Com aquelas imagens sedutoras que lhe ocorrem, imagens distantes, imagens que têm a ver principalmente com delectabilia, com deleites do corpo, mas deleites propriamente na contemplação de certas imagens eróticas, mas também imagens que têm a ver com outros pecados, seja a gula, seja a avidez, portanto, de várias outras formas. Portanto, as tentações do assedioso são tentações que digamos assim, que são usadas ou que se encontram na sua própria fantasia. A fantasia é uma função, não é apenas a memória que conserva, portanto, sensações, que conserva elementos do passado. A fantasia é uma imaginação criadora e é justamente a partir da fantasia, das imagens que o monge elabora, que ele cria na sua fantasia, é com esse material que o demónio da assédia tenta o monge. E o simples deleite, o simples consentimento nessas imagens é este pecado que digamos, paralisa o monge, que lhe retira a capacidade de iniciativa, que lhe retira o prazer de fazer e principalmente o prazer, o gosto de fazer bem. E essa é uma das curas, um dos elementos da cura contra a assédia, a diligência, a perfecção, o gosto, o desejo de bem fazer. E, portanto, temos aqui, digamos, o elemento, porventura, mais claro de ligação com a melancolia, que é este modo delirante e fantasioso de existência próprio do homem, do monge e do homem em geral, do homem assedioso, porque a assédia, tendo o seu lugar de nascimento, tendo o seu lugar de eleição nos mosteiros, não é com certeza exclusiva. Eu devo dizer que, um pouco como os médicos ou os estudantes de medicina, quando começam a estudar as doenças, que acham logo que têm aquela doença, eu nestes dias também perguntava, será que eu não tenho também algo, não há alguma ponta de assédia que me toca também a mim próprio? Portanto, há aqui penso que a ligação mais forte, mais direta da assédia com a melancolia, para lá do sentimento de mal-estar, deste mal-estar agravado que o assedioso tem, penso que está também nesta dimensão, neste exercício descontrolado da imaginação. E dizia Filipe Montalto, que
que o melancólico é aquele que segue fácil e rapidamente a imaginação. É também disso que se trata aqui na assédia. E eu não estou seguro, mas passo já ao momento final. Não é um momento conclusivo. Estou apenas a entrar com muito entusiasmo, confiando, não ficar justamente assedioso neste exercício intelectual, estudo da assédia. O último aspecto que queria focar, e com certeza que tem uma ligação grande também com algumas das perspectivas, nomeadamente, uma vez mais, a de Montal sobre a melancolia, é que isto é focado desde Cassiano até aos escolásticos como um aspecto importante, é que a assédia é uma conduta irracional. Não faz nenhum sentido que alguém que tem todas as condições para estar grato, para viver a plenitude da vida na partilha e, portanto, no uso, na fruição dos bens mais deleitáveis, que alguém, portanto, que poderia viver dessa maneira, viva, diríamos nós hoje, num estado de profunda depressão, mágoa, revolta e desespero, por justamente recusar, e é uma diferença importante em relação à simples tristeza, por se recusar a aceitar aquilo que há, aquilo que de melhor pode ser fluído e vivido pelo ser humano. Portanto, digo eu, toda a assédia é sem razão. E dei esta formulação porque, mais uma vez, Dom Duarte, no Leal Conselheiro, ao falar da tristeza, do pecado da tristeza, ele não fala na assédia, mas fala da tristeza e da tristeza como pecado, partindo, como disse há bocadinho, desde logo de Cassiano. Mas Dom Duarte procura mostrar as múltiplas situações e razões que podem estar na base da tristeza. Mas diz ele que também há tristeza sem razão. E justamente a assédia é um mal-estar, é um desgosto, é uma atitude, portanto, de enfado e de desânimo e desconforto em relação a tudo e a todos, que não tem que carece de uma razão, de uma razão que pudesse fundá-la. E este é um aspecto que me parece também relevante, não só para a compreensão da assédia, como para a sua entrada, para a sua ligação com a melancolia. Eu não vou desenvolver este tópico da ligação da assédia com a melancolia. É algo que faz parte do trabalho que eu pretendo aprofundar. Espero ter dado um quadro ainda muito geral, mas um bocadinho preciso sobre a assédia, sobre, digamos assim, a força desta experiência, que não é, portanto, que é moral, que é religiosa, que é um pecado, mas tem também uma dimensão psicológica e afetiva. E aquilo que se passa na história da assédia, que se passa, nomeadamente na vivência monástica, é que ela abandona o seu caráter de pecado, e particularmente São Tomás de Aquino explora isso bem. Ela não é mais pecado do que outras formas de tristeza. É uma forma de tristeza especial, é uma forma de tristeza mais
azeda e mais pesada que algumas outras, mas não mais do que isso. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Adelino. Queria pedir então se podia descompartilhar a sua tela. Eu vou tentar fazer isso. Teresa, veja se resultou. Sim, saiu. Foi, não foi? Ainda não. Tem que carregar no mesmo local, onde diz compartilhar tela, volta a carregar aí, nesse quadradinho verde. Carrego aqui no verde e agora dá-me... não, como dá é Live Meeting. Não convém isso, pois não. Desculpa, não te importa. Para mim costuma ser no mesmo sítio. Vou aqui, ali. Mais uma vez eu preciso de ajuda, já perceberam. Foi técnico. Obrigado. Muito bem. Obrigada, Adelino. Então, se calhar eu vou partilhar aqui agora a minha tela. Bom, então, só um bocadinho. Pronto, eu não vou pôr em modo apresentação porque eu não sei o motivo, mas os meus alunos queixam-se sempre que quando eu estou a partilhar a tela, se eu puser em modo apresentação não sai da mesma tela. Eu acho que devo ter que fazer alguma atualização do Zoom ou assim. De maneira que eu acho que assim vocês conseguem ver bem a tela. Sim, estou a ver bem. Pronto, eu vou voltar aqui só ao início. Pronto, então hoje vamos apresentar, eu e o Micos, vou começar eu e já lhe passo a palavra. Queria só fazer então uma rápida apresentação do Micos. Vocês a mim certamente já me conhecem, pronto, eu tenho colaborado com o Adelino na organização deste seminário, sou investigadora do CHAM desde 2016 e os meus temas estão sempre muito relacionados com a arte e é nesse sentido que trazemos aqui hoje também esta apresentação. Portanto, é sempre a melancolia mais do ponto de vista aristotélico, a melancolia do gênio, a melancolia do criador. O José Micos é também investigador integrado do CHAM, está neste momento a fazer um pós-doc através do CHAM, com a Universidade Nova, e este trabalho que ele vem apresentar hoje não tem propriamente uma relação com o pós-doc que está a realizar no momento, mas são dois artistas, sobretudo, que ele irá trazer, que têm interesse já há bastantes anos e que realmente nós encontramos aqui umas relações muito interessantes e basicamente trazemos aqui hoje uma proposta, pronto, foi um recorte que nós fizemos, poderíamos ter escolhido outros artistas, foi realmente uma escolha dentro de uma ligação que nós encontramos, sobretudo aqui nesta linha do impressionismo à atualidade e que passa um bocadinho pela pintura contemporânea e uma história ligada sobretudo ao século XX e a uma certa decepção, mas pronto, começaremos um bocadinho antes, aqui com o fim de século e tem a ver realmente com as imagens da melancolia e o que é que elas ainda têm para nos dizer. Então, esta imagem que trago em primeiro lugar é mesmo só porque ela simboliza, pelo menos para Panofsky, Salks e Klibanski, a primeira imagem conhecida que representa este clássico melancólico com esta representação que nós estamos habituados e que associamos à figura do pensador, do melancólico. Então esta realmente a primeira ou a mais antiga, digamos, imagem conhecida, este baixo relevo, que pertence ao monumento fúnebre em Atenas e que representa já um sofrimento em relação à morte, portanto, uma vivência do luto. Esta relação com a morte, e também foi por isso que eu trouxe esta imagem, um pouco porque ela simboliza o início do que a história da arte a partir daqui vai representar, sempre que se quer pronunciar sobre melancolia, mas também porque ela mostra bem a relação entre este estado de espírito e a vivência do luto, ou pelo menos a reflexão em relação ao sentido da vida ou à presença da morte na vida e as questões do luto. O primeiro artista que vou falar rapidamente é Van Gogh. Van Gogh é um artista que
regra geral, todos associamos algum tipo de questão psicológica complexa, não é? Porque é bastante conhecido a sua vida, alguns aspectos biográficos muito perturbadores, nomeadamente o momento em que ele corta a sua orelha, o seu suicídio, portanto, há momentos muito pesados em torno da sua vida e, simultaneamente, sabemos que é um artista muitíssimo produtivo, não é? Portanto, ele pintou e produziu arte de uma forma fora do normal. Então, colocam-se algumas questões que é tentar compreender de que forma períodos mais melancólicos tiveram algum impacto na sua produção artística. Sobre essa questão, eu não vou propriamente desenvolver, mas para quem tiver curiosidade ou vontade de estudar esse tema mais a fundo, eu recomendo este livro, é de um psiquiatra, Humberto Nogueira, e é um estudo bastante interessante, já um bocado antigo, mas penso que é das coisas mais interessantes que se escreveram. Ele próprio chega à ideia de que é impossível ter grandes conclusões sobre as questões psiquiátricas do Van Gogh. O próprio Antonin Artaud, que escreveu bastante também sobre estas questões psiquiátricas, ele que também foi um doente psiquiátrico, dizia que tentar caracterizar o estado mental de Van Gogh era um erro, na medida em que o tempo de Van Gogh era um tempo muito medicalizado, ou seja, em que as pessoas eram internadas e eram imediatamente rotuladas com algum tipo de doença mental. Portanto, muitas vezes esses rótulos e esses diagnósticos também eram muito pouco claros. Aquilo que se calhar hoje seria visto de uma forma um pouco mais ligeira, naquela época tinha um peso e um diagnóstico muito mais pesado. Encontrei algumas referências do próprio Van Gogh, e essas que eu vos queria trazer rapidamente, que achei muito interessantes, em que o próprio Van Gogh, em cartas escritas ao seu irmão Theo, refere a palavra melancolia e tenta, de certa forma, mostrar a importância deste conceito. Neste excerto da carta 46, Van Gogh fala deste conceito muito interessante que é a melancolia quieta. Como vocês podem ler aqui, portanto, ele fala da melancolia como algo que nos faz ver as coisas com um olhar mais sagrado. É uma frase muitíssimo interessante. E depois fala-nos também da melancolia quieta como um ouro fino, como uma espécie de um objetivo. Ele chega mesmo a dizer, ainda não chegámos lá, ainda há um longo caminho. Portanto, a melancolia como uma melancolia quieta que nos remete para a melancolia contemplativa, melancolia do intelectual, mas nunca, aparentemente, uma melancolia incapacitante, não é? Como, por exemplo, da assédia. Portanto, vemos aqui a melancolia como qualquer coisa de cativante, de motivante, alguma coisa que ele inclusivamente quer atingir, portanto, é um objetivo. Numa outra carta, 155, também dirigida ao seu irmão Theo, fala-nos também da melancolia, mas desta vez fala-nos da melancolia ativa, que não é necessariamente o oposto da quieta, no sentido em que uma podia ser boa e a outra má, ou positiva e negativa, no sentido em que a quieta é a melancolia contemplativa, mais dada ao pensamento, à reflexão e à investigação, e a melancolia ativa mais ligada realmente à força, à atividade e sobretudo àquela que, ele aqui faz esta distinção, aquela que não desespera, que não é monótona, que não é estagnada, talvez como seria o caso da assédia, se fôssemos fazer aqui uma comparação. Então percebemos que o próprio Van Gogh estava perfeitamente familiarizado com o conceito de melancolia ao ponto de escrever sobre o conceito, não é? E de se identificar. Agora, em relação às imagens, não é? As imagens da melancolia em Van Gogh, esta é sem dúvida a imagem mais conhecida, que podemos associar com a melancolia. Trata-se do retrato do Dr. Gachet, que era seu médico, que era também seu amigo. Ele diz numa carta dirigida a Gauguin que fez o retrato do Dr. Gachet com a expressão desolada do seu tempo, do nosso tempo. Não é? É muito comum esta ideia que o fim de século era um período desolado, não é? Um período dos artistas malditos, um período em que os artistas se encontravam bastante deprimidos e com pouca esperança. Não é? Portanto, isso vê-se também depois no Gauguin, já lá iremos.
Mas então é muito curioso realmente porque este retrato é um retrato que é assumidamente a representação de um melancólico, que ele personaliza aqui na imagem do seu médico, e que ele diz numa outra carta que vê no seu médico alguém tão doente como ele próprio, não é? E por isso é tão evidente aqui que podemos encontrar alguns traços também do seu próprio autorretrato, não é? Portanto, Van Gogh foi alguém que fez muitos autorretratos e aqui tem um bocadinho a tentação de deixar escapar também o seu próprio rosto. Trago aqui agora mais algumas imagens com este teor melancólico. Esta é uma representação que Van Gogh faz da sua companheira, que dá este título, que nós podemos ver aqui no cantinho inferior direito, em inglês, Sorrow. Ele escreve numa carta também para o seu irmão que é porque ele compreende, que é porque ele tem muito sofrimento, digamos assim, que ele consegue fazer uma representação destas, ou seja, é como se ele reconhecesse que a necessidade de ter este sentimento, portanto, se ele não sofresse ardentemente com este tipo de melancolia, seria incapaz de expressar esta emoção de forma tão genuína. Portanto, é interessante este auto-reconhecimento do próprio Van Gogh. Depois, muito rapidamente, algumas imagens que são sem dúvida também das mais conhecidas que nós podemos associar com melancolia, portanto alguém nesta posição da cabeça apoiada nas mãos, numa posição de isolamento, de fechamento, de tristeza. Este desenho também dentro da mesma tónica, apesar de termos visto aqui algumas imagens com esta tendência, a verdade é que nós não podemos propriamente considerar que Van Gogh seja um pintor da melancolia, uma vez que realmente a sua produção gigantesca, aquilo que domina são sobretudo as paisagens, não é? Como sabemos, paisagens com cores fulgurantes, extremamente vivas, uma tendência realmente para representar muito mais a natureza do que até a figura humana. Por isso, podemos ver nestas imagens, apesar de tudo, uma exceção dentro da sua obra. Inclusivamente, também uma outra carta que ele dirige à sua irmã, eu achei muito interessante, que ele diz que é preciso, no fundo, lutar contra a assédia, contra a melancolia, contra a tristeza, não é? Porque eu acho que ele vê, se por um lado ele vê na partilha, na capacidade de ter esta sensibilidade tão forte, uma possibilidade de pintar e de representar de uma forma genuína, por outro lado ele vê os grandes perigos da melancolia como qualquer coisa que o pode incapacitar. Então ele também diz, quanto mais me torno feio, velho, desagradável, doente, pobre, mais eu quero me vingar, fazendo cor brilhante, bem disposta, resplandecente. Portanto ele também luta, não é? Isso que se sente aqui, que ele luta contra a melancolia para permanecer ativo e sobretudo com alguma sanidade mental. Daí que nós podemos concluir que a arte para Van Gogh deve ter tido um duplo impacto, que se por um lado é uma espécie de atividade quase terapêutica, uma espécie de redenção, por outro lado esta produção artística tão dominante, não é? tão gigantesca na sua vida, pode também ter contribuído para a deteriorização da sua saúde. Talvez por isso foi encontrado no seu bolso, logo depois da sua morte, um pequeno bilhete que dizia o seguinte: pois bem, no meu trabalho arrisco a minha vida, e nele metade da minha razão naufragou. Portanto, é realmente uma frase bastante perturbadora, não é? Que dá conta do seu estado de espírito e um pouco do seu posicionamento em relação à arte na sua vida, como um todo, não é? Um outro artista que vos trago é o Eduardo Mundes, é um artista que teve realmente uma vida e lidou com o luto desde muito novo, pela perda da sua mãe, a perda do seu melhor amigo, teve um irmão também que faleceu, isto tudo ainda numa fase muito jovem, enfim, passou por muitas perdas, depois ele também passou pela gripe espanhola e foi um sobrevivente, mas ficou extremamente afetado.
Então ele sempre lidou com a doença, com a morte e com a perda, de certa maneira. Portanto, a fase mais criativa dele, que corresponde ao friso, são também pinturas de grande melancolia. E não é por acaso que esta pintura se chama mesmo Melancolia e representa realmente aquela posição clássica que nós víamos ali naquela sepultura ateniense, não é? Portanto, de um homem isolado, contemplativo, com a cabeça apoiada na mão, e aqui, neste caso, reforçado pelo facto de estar vestido de preto, portanto, talvez numa alusão ao luto. Esta é uma outra pintura com o mesmo título, que deve ter servido de estudo, porque ela é feita um ano antes da outra, só muda realmente aqui a direção do olhar. Há uma outra imagem também que podemos relacionar, que é esta cinzas, em que vemos a mesma figura masculina, portanto com a mesma roupa, com uma postura física parecida, só que aqui realmente a figura dominante é esta figura feminina, que podemos encontrar ao centro. É uma cena que nos remete talvez para o final de um relacionamento amoroso, portanto mais uma situação de perda, naturalmente, que para muitos deve ter representado um momento de desespero profundo, como bem representa esta figura melancólica no canto. Esta década, portanto, corresponde realmente a este fim de século, é para muitos o período mais criativo, o período em que as suas obras são realmente também mais significativas e aquelas que acabaram por ficar mais populares, mais conhecidas na sua carreira como pintor, e de facto todas elas têm um traço comum, o de evocar uma melancolia profunda e trazendo à colação temas recorrentes como a infância, a perda da inocência, o isolamento, o luto, o final do relacionamento, portanto sempre temas que realmente podemos relacionar não só com as suas notas biográficas, como com características de uma vivência melancólica e muito sensível. Um outro artista que não podemos deixar de mencionar nesta fase também é o Paul Gauguin. Gauguin é um artista que vai para o Tahiti em busca de um certo primitivismo, portanto cansado precisamente desta vivência do fim de século em Paris, que ele considerava tóxica, e é precisamente no Tahiti que ele começa as representações que intitula Melancolia e que vos vou mostrar aqui algumas. Portanto, o termo nativo do Tahiti para melancolia é Faturuma, que significa céu encoberto. Portanto, Gauguin utiliza metaforicamente este termo para representar aqui este estado de espírito, este sentimento que personifica na sua companheira deste período em que ele está inicialmente. Estas representações são da sua primeira viagem ao Tahiti, em 1891. É a mesma pessoa que ele representa com o mesmo título, e aqui Gauguin não resiste em trazer aquela posição que todos conhecemos, não é? A posição clássica, certamente um pouco encenado mesmo para trazer a melancolia. O que é facto é que o Gauguin encontra nesta vivência primitiva, onde há também uma vivência do sagrado e de uma religiosidade mitológica, digamos assim, uma espécie de uma melancolia natural que ele procura representar na sua pintura. Este é um bom exemplo, é um momento em que a sua mulher estava doente. Na verdade ela felizmente não faleceu, mas ela estava a pensar, ela pensou que iria morrer, ou toda a comunidade que a acompanhava pensou que a doença seria fatal, e então havia assim uma espécie de uma preparação psicológica para a morte, e foi um momento que teve um grande impacto em Gauguin, e ele refaz esta representação, que se chama O Espírito da Morte Observa, pois era exatamente isso que os familiares da sua mulher diziam, que ela estava a ser observada pelo espírito da morte, portanto como se fosse uma espécie de condenação, não é? Por se encontrar doente ou amaldiçoada, qualquer coisa assim. Então é muito interessante aqui esta figura da morte,
que aparece em segundo plano e que acaba por ser uma figura bastante dominante, que de certa forma também evoca aqui esta vigilância, mas também a melancolia de toda a cena. Uma outra pintura que vem na mesma sequência, que representa mais uma vez a mesma mulher e que tem este título, nós podemos ver aqui no cantinho superior esquerdo, que se chama Nevermore. Temos aqui também a representação de um corvo e esta figura também nesta posição que nós podemos associar à melancolia. É uma representação, é um título que é uma evocação do poeta Edgar Allan Poe, que tem um poema que se chama Evermore, mas o Gauguin prefere usar Nevermore. Portanto, é uma pintura que é feita depois da mulher ter sofrido um aborto, portanto é mais uma situação biográfica que expressa a perda, o luto, a tristeza, e neste caso ele faz esta relação com o poema do Edgar Allan Poe como uma forma de mostrar realmente como a vida é frágil e não nos podemos agarrar a quem amamos, portanto que tudo pode mudar de um momento para o outro. É um pouco nesta sequência que Gauguin faz esta grande pintura, não é? Que é também uma pintura importante para lembrar no Dia da Filosofia, porque é realmente uma pintura que faz as três grandes perguntas, as perguntas aporéticas, não é? da humanidade, e que nos remete para o medo, para o desconhecido, para a procura de um sentido, de explicações para aquilo que muitas vezes nos escapa. Deixo aqui esta sugestão de filme, Voyage de Tahiti, Gauguin, é um filme recente, 2017, se puderem ver, acho que é um filme francês, ganhou até um prémio em Veneza, e o filme é muito, eu pessoalmente gostei muito. Só para concluirmos aqui o Gauguin, portanto, este tema da melancolia vai continuar, portanto, 1889, já uns anos depois, ele depois, isto é um passeio que ele faz grande pela Bretanha, depois ele ainda voltará ao Tahiti, mas mesmo na Bretanha e por outras voltas que ele dá, o tema da melancolia vai continuar a acompanhá-lo, portanto, ele sempre em busca de uma vida mais primitiva, mais próxima da natureza. Aqui ele representa os agricultores, os camponeses que trabalham nas vindimas, e essa melancolia que eles também sentem. Este pintor, Giorgio de Chirico, é um pintor já que nós podemos considerar pós-impressionista. A sua pintura, considerada metafísica, é uma pintura que lembra um bocadinho também o estilo do Magritte. Ele identificava-se muito com a filosofia. O Giorgio de Chirico era um grande leitor de Nietzsche e de Schopenhauer. Para ele o pintor tinha uma missão filosófica, tinha também uma missão profética, e ele reconhecia que a melancolia era uma fonte de inspiração. Fez algumas pinturas com o título de Melancolia, diversas, quase todas tinham bastante inspiração com a escultura da antiguidade, e ao mesmo tempo ele procurava a mistura dos objetos de forma relativamente inusitada, com o propósito de que o espectador fosse levado a refletir e a trazer novas reflexões. A maior parte da sua pintura era uma reflexão em torno da passagem da vida e o enigma da morte. Ele tinha também um grande fascínio por esta escultura de Ariadne, que representou de diversas formas. Temos aqui mais uma pintura, desculpem, esta aqui, em que ele vai revisitando esta imagem, relacionando-a com diferentes fundos, com diferentes estados de espírito, mas aquilo que nós podemos, assim, muito resumidamente dizer sobre a sua acessão da melancolia é que de Chirico procura representar a melancolia como aquilo que realmente é o desconhecido, e o papel do desconhecido na nossa vida, e o motor da reflexão, diríamos até do pensamento filosófico, portanto da busca constante, que se não fosse a melancolia nós não seríamos levados a uma busca, a uma procura, e por isso a um desassossego, não é? Como diria o Fernando Pessoa, e nesse sentido também a melancolia tem aqui um outro significado na sua pintura, que é a expressão de uma certa desilusão em relação ao progresso da civilização, nomeadamente às questões da Primeira Guerra Mundial,
que representam para ele e para muitos artistas intelectuais uma grande decepção, assim como nós podemos ver no período depois entre guerras e pós-Segunda Guerra Mundial. E com isto vou agora passar a palavra ao Mikos, vou descompartilhar. Boa tarde. Eu fiz uma escolha de dois artistas talvez menos conhecidos, mas que tem essa linha sombria, melancólica e com uma história de vida muito parecida com alguns dos artistas que a Teresa mostrou. Vou pegar a tela aqui. O primeiro deles é o polonês. Eu não sei falar polonês, apesar de ter uma ascendência polonesa, mas Zdzisław Beksiński, mais ou menos isso, a pronúncia desse pintor. Ele foi um fotógrafo, artista gráfico, nasceu em 1929, faleceu, na verdade foi assassinado em 2005. Tem uma história... Deixa eu tirar minha tela aqui. Opa! Senão não vejo o texto. Deixa eu voltar aqui as imagens. Isso. Então, ele tinha algumas peculiaridades, né? O trabalho dele tinha esse fascínio pela morte, a decadência também, a escuridão. É bastante interessante a fala do Adelino, me abriu a cabeça para algumas coisas em relação a tudo isso que nós estamos tratando aqui com esse conceito da assédia. E fecha muito, né? Nesses dois, principalmente no Beksiński, fecha muito essa busca e esse fascínio que ele tinha por tudo isso. As pinturas dele, curiosamente, não tinham título, justamente para não dar uma margem de interpretação para as pessoas que olhavam a pintura. A gente sabe, eu sou professor de pintura e trabalho com figurativo e o abstrato. E você pode tornar um quadro abstrato figurativo só pelo título. Quando a pessoa reconhece num quadro abstrato, porque o título denuncia o que está representado. E ele sabiamente não punha título nos quadros para não gerar essa forma de interpretação do que as pessoas poderiam ver nas imagens que ele produzia. Da década de 60, o final da década de 60 até meados da década de 80, ele realmente buscou arquiteturas sombrias, coisas que a gente pode associar muito, imagens que a gente pode associar muito aos pesadelos, né? Do lado do sonho, mas essas imagens que são paisagens infernais, né? E, bom, nós vamos ver mais daqui a pouco os exemplos reais da pintura dele. Também, como muitos artistas que a Teresa elencou, Beksiński também teve histórias familiares pesadas, teve a mulher dele morre com câncer, um amigo se suicida, e ele mesmo tem essa tragédia de acabar a vida sendo assassinado, né, pelo filho da que seria servente dele. E o engraçado, curioso, é que dentro desse mundo da música jovem, né, do rock, do heavy metal, ele inspirou muitos artistas, né, dessa linha de música, e também a criação de um videogame chamado Tormentum. O Guilherme del Toro, que é esse cineasta mexicano, que ganhou o Oscar naquele filme O Labirinto do Fauno, também é um grande admirador da obras do Beksiński. O próprio Labirinto do Fauno traz essas imagens muito parecidas com o imaginário do Beksiński. E é um filme polonês de 1977, Last Family, que trata aí da vida do Beksiński. Vamos partir para as imagens. Algumas imagens que mostram essa questão assim do humano, do pesadelo, da decadência, da finitude, né? da impermanência da questão da vida, mesmo em todas as situações que poderiam ser situações até amorosas, ou de carinho pelas pessoas, de cuidado,
ela tem esse componente de um fim, da morte, da sombra, da inevitabilidade de todo esse lado, que é a única certeza, enfim, que nós podemos carregar na vida, é a nossa finitude. Algumas imagens, outras pinturas desse tipo, uma tristeza com muita dor, questões sombrias, solitárias, né? Essa é uma fase que o próprio Beksinski se referiu, uma fase gótica dele, que é onde ele começa a trazer algumas imagens que são figurativas, mas tendem para um abstracionismo. Mas não perde a tônica sempre dessa associação, mesmo as figuras, elas têm uma beleza, mas elas têm uma beleza esquelética, sempre algo muito sombrio, muito de algum desespero, alguma tristeza, alguma certeza aí. Uma criança num abraço também não consegue passar, nem é a intenção de passar um momento de um amor amoroso dessa forma assim. Mas tem algo mórbido nessa postura. Da mesma forma aqui. Mesmo em situações que poderiam ser as situações amistosas, né, sempre tem um aspecto pesado junto e sombrio. Né? Essas fazem parte do conjunto das paisagens infernais. Né? Então, do Beksinski são só alguns exemplos, a obra dele é muito vasta. Vamos partir aqui para um outro pintor, que é o Samuel Bach, nasceu em 1933. Ele passou já na infância pelo Holocausto, ele é um sobrevivente do Holocausto. E todo o trabalho de pintura dele traz muito, e mais ainda, no aspecto melancólico, mais intenso do que o próprio Beksinski. Ele vem do imaginário realmente da perda de memórias que ele traz, e ele faz uma associação bastante forte com o quadro Melancolia do Dürer. E vamos ver um pouquinho rapidamente aqui a história dele. Ele nasce em 1933, aí também na Polônia, esses dois são poloneses, né? Normalmente as fronteiras ali caminharam, agora é essa cidade de Vilna, atualmente Vilnius, fica na Lituânia. Então ele se encontrava sobre a ocupação russa e depois a alemã, entre 1939 e 40. Vários parentes deles foram assassinados, né, nesse período. Em 42, o talento artístico dele já é reconhecido, ele já trabalhava, tinha alguma questão de expor esses trabalhos no gueto onde eles estavam confinados na época. E entre 43 e 44, no final da guerra, o Samuel e sua mãe foram os únicos membros sobreviventes, mas sem essa família, né? Seu pai Jonas, em 44, foi baleado pelos alemães, poucos dias antes da própria libertação de Samuel. Como Bach escreveu a situação, quando em 44 os soviéticos nos libertaram, éramos 2 entre 200 sobreviventes de Vilna, uma comunidade que contava com 70 ou 80 mil pessoas. Quer dizer, ele passou por todos esses horrores ali já na infância. Né? Aí ele escreve assim, aulas de pinturas entre 46 e 48, a guerra aí já tinha terminado. Continua os estudos de pintura em 56 e 59, Inglaterra e França, ele ganha uma bolsa de estudo do Instituto Internacional de Teatro. Em 93, ele se instala em Boston, em Massachusetts, e é representado pela Galeria Pucker, até atualmente. E é apenas em 2001 que ele regressa à cidade natal dele, pela primeira vez, em Viena.
e durante os anos seguintes ele visita frequentemente sua cidade natal. Ele tem várias imagens, eu vou passar aqui, ele faz uma série grande de pinturas da melancolia, mas aqui eu estou pegando 2 exemplos para mostrar outro lado da pintura dele, que tem todos os elementos aí das lembranças, dos ferimentos todos, né? As paredes são feridas, os objetos quebrados, as frutas, as representações, todas dão essa sensação de uma perda e de uma dor. Isso se traz com uma forma traumática na memória dele. Um outro exemplo aqui de pintura, isso que eu me referi das paredes feridas, na verdade são feridas por tiros, né? Em muitos casos, as representações são realmente de coisas que ele viu, observou mesmo nessa época toda do domínio russo e alemão, desse período dos guetos e dos campos de concentração. Essa imagem em particular aqui é de um amigo dele, tem uma foto que eu vou mostrar em seguida. Ele fez também muitas repetições desses quadros, que ele põe a mesma repetição da imagem aqui. Aqui é uma pintura em cima de uma imagem, de uma fotografia em preto e branco, mas ele faz uma das características desse pintor, que ele repete muito, faz umas séries muito grandes com variações simbólicas nos quadros. E agora sim a gente entra, então, nessa grande pesquisa dele em cima da gravura de Albrecht Dürer, da melancolia. E deve existir estudos sobre isso, mas foi uma coisa que eu acabei encontrando por acaso, que na representação que o Samuel Bach faz da melancolia, ele está usando a imagem da mãe de um dos quadros do Dürer, de 1514. E ele dá o título de A Melancolia da Velhice, segundo o Dürer. E aqui começa uma série de vários quadros. Eu acredito até que existam mais. Eu fiz uma seleção que dá no tempo aqui da nossa apresentação, que é curto. Então, vamos mostrar mais essas imagens e como ele faz outras interpretações em cima da gravura original, que está aqui à direita, e como ele faz essas interpretações. Por exemplo, ele trabalha com o icosaedro. Esse icosaedro tem um nome que eu não estou lembrando agora, mas é um poliedro irregular, e que ele faz uma representação, muda nos quadros, mas quase sempre ele coloca ela ali presente. Assim como ele repete a mó de moinho, a paisagem, esse arco aqui que o Dürer faz como... Ele faz com representações diferentes, como as montagens em madeira, que ele permanece com a balança, mas onde tem o quadrado mágico aqui na pintura do Dürer, na gravura do Dürer, é substituído por uma parede de uma fábrica, né? Seriam os cartões, pontos, e aqui é a campainha da fábrica. Coloca a figura do anjo, ainda repete aqui com o compasso, em vez do cachorro, ele segue a mesma forma, mas coloca como se fosse um cobertor, alguma coisa apenas ali ao lado da figura do anjo. E diversos objetos que ele coloca, e agora ele vai repetindo, como aqui é uma sepultura, essa sepultura vai aparecer em outro quadro. Os outros quadros ele mostra ângulos diferentes dessa mesma paisagem, outros objetos como a mala, coisas assim que podem remeter ao período de refúgio que eles tiveram, né, de se deslocar nas cidades nesse período da Segunda Guerra Mundial. Então, esse quadro de 1980, chamado Melancolia mesmo. Nesse ele repete apenas o anjo, aí com o compasso, é uma melancolia com a natureza morta, que ele faz muitas naturezas mortas, sempre com essa coisa assim, do abandono, da perda, né? A imagem aqui dessa flor, desse arbusto, que já está seca, é como passando essa ideia das coisas deixadas para trás, né, do abandono. Aqui um outro ângulo, as letras em hebraico,
é mais um close da imagem, hoje em outra posição. A vela recém-apagada também pode ter vários sentidos simbólicos aí que também dessa ausência, dessa perda, da questão do tempo também. Essa ele traz a figura do garoto, que era um amigo do Bach, de Samuel Bach, que é Samek Epstein, e ele tira, então, dessa fotografia, várias dessas imagens que ele acaba pintando em muitos quadros, e repete aqui também nessa natureza, nessa melancolia. Aqui a figura, em vez de trazer o compasso, ela traz um tipo de um metro, né, para fazer medidas, ainda mantém o arco, mantém a paisagem no fundo, a esfera. Essa é a elegia 3, tem diversas, né? Que é sempre, as elegias são esses poemas justamente geralmente para as pessoas mortas. Né? Aqui é uma espécie de uma jogada visual e de palavra, que ele fala refletindo, mas pode ser refletindo no sentido meditativo, mas coloca o anjo repetido em dois momentos entre os espelhos, né, como se reflexos também. Mantém alguns elementos, como o sino, a parede, a escada, o arco, a paisagem, o icosaedro irregular aqui, a morna, a pedra do moinho, e tem lá num barco que ele vai colocar em algumas dessas representações também. Isso daqui são os testemunhos, algumas repetições, e não sei, isso realmente não tenho, não encontrei os dados, mas podem ser fábricas, como podem ser também os campos de concentração. Aqui são padrões de roupas que as pessoas em campo de concentração usavam, e os objetos sempre, até os objetos aqui podem ser os objetos de onde ele guardava os desenhos e telas e pintura, que fazem parte desde a infância dele, essa grande ligação com a arte. Né? Esse é o embarque no St. Louis, que é o barco que está lá atrás. Em outro momento, ele colocou já anteriormente esse barco na paisagem. Os mesmos elementos sempre, as malas, quase sempre ele repete a pedra do moinho e o icosaedro aqui, né, o poliedro irregular. Aqui ele mantém apenas o sino. Aqui aparece essa cripta, né, que aparece numa das imagens lá iniciais que ele coloca. E como lembrar, e vários dos elementos que estão presentes na gravura do Dira, como a escada, né, as músicos, aedro, o sino, o compasso ali, a imagem. Ele transforma muitas vezes em pedras, né, as figuras também, tornando-as frias, né, mortas, com uma lembrança plasmada. Outra imagem também, guardião dos avisos suspensos. Vamos dizer, a própria corda do sino que segura ali dá essa conotação dessa suspensão. Não sei se repararam, mas em 2006 ele fez várias pinturas reproduzindo a melancolia. Essa daqui também, atrás muito dos elementos, as 6 asas para um. Essas asas ele foi cenógrafo também, né? Então tem muito do trabalho dele, lembra esses objetos de cenografia, né, de painéis. Assim. Aqui ele amplia essa ampulheta, que está no quadro Dia, à medida do tempo, e aí ele usa a vela também nesse sentido, num dos outros quadros lá, dava essa mesma interpretação simbólica da vela como algo estático, é uma das coisas que ele passa, né, no quadro dele, essa sensação de um tempo cristalizado. A força da gravidade, que é um pêndulo entre essas figuras.
em vez do compasso ou do metro, aqui ele segura uma fita. Duas vistas, isso que ele faz, essa jogada de mudar o ângulo de visão do próprio quadro, né? Fazendo isso que eu comentei agora há pouco, como se fossem pequenas peças de cenografia também, que são essa representação quase romântica, né? Para quem já teve muito em bastidor, teatro, isso tem é muito poderoso no imaginário, né? De quem trabalha com essas coisas assim. Então ele teve um artista bastante curioso, porque ele faz essa representação e traz dentro da história dele e compõe junto com a obra de Dürer uma série bem rica de representações e simbologias. Mais um de 2007, à esquerda e à direita, fazendo essas exposições assim dos anjos, da duplicação dessas imagens, dessas representações todas. Acho que essa daqui é a última, mas não basta, enorme, né, de representações que ele fez dessa imagem do dia. Acrescenta elementos, às vezes, que não estão propriamente na imagem, mas que ele traz dentro do próprio imaginário dele, que traz todas essas representações de tudo que ele vivenciou desde a sua infância e que ficou presa na memória dele praticamente para sempre, né? Então é isso, eu volto agora, deixa a Teresa completar com artistas mais recentes para fechar a apresentação. Então já ultrapassamos um bocadinho o tempo, peço-vos desculpa, vou ser rápida, não sei, vocês não estão a ver a tela ainda. Estão, já estão. Ok. Pronto, então, muito rapidamente aqui no século XXI, gostaria de, quer dizer, o Mico já entrou aqui no século XXI há algum tempo, não é? Mas pronto, gostava de vos falar aqui, não é um pintor, é um escultor que eu tenho uma grande admiração. Ron Weck fez esta gigantesca escultura, aliás, as suas esculturas são quase todas um pouco gigantescas. Ele trabalha com vários materiais, como resina, fibra de vidro, silicone. A sua escultura caracteriza-se por ter um traço hiperrealista, ao mesmo tempo que é fantástico, porque ele trabalha normalmente com escalas muito maiores e por isso daí ele provoca uma certa estranheza. É muito conhecida uma escultura dele que é um recém-nascido gigantesco e pronto, então ele trabalha muito com estas questões da escala. Big Man é o nome desta escultura que fez parte de uma exposição que se chamava precisamente Mélancolie, no Grand Palais, em Paris, aqui há uns anos atrás, e era uma escultura que realmente prendia muito a atenção dos visitantes. Eu escrevi aqui embaixo que era assim uma espécie de elefante no canto da sala, tal como o próprio sentimento da melancolia que tantas vezes nós tentamos abafar ou ignorar, não é? Para podermos viver mais naquele plano do senso comum e não no estado contemplativo em que a melancolia nos depõe, mas este é realmente uma espécie de elefante no canto da sala que não se pode ignorar. É uma escultura que teve realmente um papel forte nessa exposição e que remete mais uma vez para o sentimento da melancolia, quer pela posição deste Big Man, quer pela inadequação, de certa forma, que nós sentimos na sua gigantesca presença, na sua nudez, no desconforto no geral que provoca. É um artista que trabalha muito com essas questões do isolamento, da inadequação, da estranheza, pronto, sentimentos que podemos também associar aqui com esta reflexão melancólica. E mesmo para finalizar, a última artista que trago, o Banksy, é um artista anónimo que se tornou extremamente famoso nos últimos tempos. Ele fez uma viagem para Gaza, precisamente para chamar a atenção de todo o drama humano que se vive na Síria, que ele vê como uma guerra entre os mais fortes e os mais fracos, e
obviamente que a posição dele é bastante evidente, não é? Portanto, ele está na tentativa de chamar a atenção para esta injustiça social e faz a primeira pintura que ele faz, é para ela que eu quero chamar a atenção, é esta pintura muito interessante, que nós podemos encontrar semelhanças com o pensador de Rodin, mas obviamente com esta posição da melancolia. É um mural, digamos assim, que ele pintou numa porta, que era a última parte da casa, a única parte da casa de uma família, uma casa de 2 andares, foi a única parte da casa que sobreviveu a um bombardeamento em Gaza. Então foi também um elemento bastante simbólico ele ter escolhido esta porta e esta primeira representação, à qual ele chama Bomb Damage, mas também deu um outro título que é Niobe, que é uma figura mitológica, uma mãe que viu morrer os seus 13 filhos. Então é também uma representação das famílias da Síria, não é? Onde morrem tantas crianças e tanto sangue derramado e tanta tristeza, e foi também a forma que ele encontrou para chamar a atenção para este drama, evocando também aqui uma imagem tão melancólica. E pronto, e com isto acho que podemos concluir. Peço-vos desculpa de termos ultrapassado aqui um bocado o tempo, mas a nossa missão era trazer aqui tantas imagens, acho que isto dava para mais sessões, mas realmente, pronto, era assim uma perspectiva de alguns pintores e de algumas imagens que passaram ou que olharam para a melancolia com enorme sensibilidade e que têm todos, a meu ver, alguma coisa em comum, alguma coisa que os une e como realmente a melancolia tem um papel tão importante na história da arte e nós temos visto aqui, não é? Desde a antiguidade até aos dias de hoje. E pronto, muito obrigada a todos. Vou descompartilhar aqui. E ficamos já à disposição, nós e o Adelino também, não temos já muito tempo, mas se tiverem alguma questão. Posso fazer... Sim, claro. Então, a primeira é para o Adelino. Boa tarde. E eu fiquei muito sensível quando falou da relação da assédia com o desejo. E da assédia como uma forma de diminuição ou de ausência do desejo. O desejo entendido, assim entendido, é uma forma de expressão de vida, é uma forma de expressão de potencialidades da vida, é uma forma de procura de bens. Como é que se entende o desejo enquanto inverso da assédia? E que relação é que a assédia tem com o desejo? Se pudesse voltar um bocadinho a esse tema, eu agradeceria. Nuno, colocas boas questões para as quais que me ocupam, de facto, é para mim um tópico muito importante. Porventura não me exprimi da melhor maneira, também porque devido à minha dificuldade em pensar estas questões. Justamente, tanto quanto eu entendo, a assédia tem uma relação forte com o desejo, não enquanto propriamente uma negação do desejo, mas uma alteração, em exprimir aquilo que, portanto, a própria noção de desejo. Quando falo aqui em desejo, falo na força, portanto, em algo do plano potencial que intensifica, que dá sentido, que dá força à ação e à vida. Um pouco no sentido, aqui sou quase cartesiano, ao considerar que não há, e penso que não há propriamente um objeto direto do desejo, portanto o desejo é uma emoção, é uma pulsão, portanto é de uma ordem, digamos, mais geral, que dá a sua cor,
dá a sua intensidade própria à vida. Qual é a relação da assédia? A assédia significa por um lado, ela tem diretamente a ver com o desejo, mas com uma baixa, não sei se posso dizer desta maneira, com baixa intensidade do desejo. Isto é, o assedioso é um ser vagabundo, errante, que não consegue fixar, não consegue concentrar-se do ponto de vista mental e não consegue também fixar-se do ponto de vista afetivo, ser uma imagem. Ele vive particularmente de imagens, quer dizer que a sua... Vou utilizar um termo que de resto na altura era que os monásticos utilizam muito, a sua libido é uma libido flutuante, por um lado, e por outro lado, que não investe seriamente em nenhum objeto, que se vai deslocando, não há uma morte do desejo, mas há digamos assim, um investimento do desejo no imediato, na imagem que a cada momento seduz e fascina o sujeito. Com todas as imprecisões, é isto que para já posso dizer. Sim, muito obrigado. Então, faço só uma pergunta e é interessante que os monásticos falem de líbido. É um termo que também aparece no Agostinho e certamente noutros pensadores de inspiração cristã. E depois, é um termo que é retomado pelos psicanalistas e por toda a tradição da psicopatologia no século XX. E aí tem uma relação com o eros, com a relação amorosa entre dois seres vivos. Dois seres. E no pensamento da assédia há uma relação com o eros também ou não? A libido é erótica ou não? No pensamento... A libido é profundamente erótica no pensamento sediosos. A libido, eles falam em libido e não em amor, por exemplo, ou em dilexio, que seriam formas de dizer o amor, porque se trata de um amor desordenado. E daí que ele tenha uma componente fundamentalmente erótica, ou uma componente fortemente erótica. As imagens que seduzem e com as quais se compraz o assedioso são imagens em que o erotismo tem um peso muito grande. Obrigado. Obrigado. Posso também intervir? Sim. Boa tarde. Olha, muito obrigado pela apresentação sobre a Akédia, obrigado também sobre a apresentação sobre a melancolia e aquelas representações extraordinárias. Eu queria só fazer aqui um comentário e uma pergunta, provavelmente, porque há muitos anos atrás eu também andei a ler umas coisas sobre os ermitas do deserto e sobre esta questão da assédia, que depois também está de alguma forma ligada ao tema da Vanitas, que depois aparece mais tarde. E recordo-me que isto a propósito do seu último slide, que falava da irracionalidade da Akédia, que na verdade nos autores, o Evagro do Ponto, por exemplo, falava-se de uma série de maus pensamentos que atacavam os monges. E até usava a expressão grega logismoi, que eram os pensamentos, mas que tinham uma conotação pejorativa, porque eram como se fossem maus pensamentos, que eram as tais tentações. E então achei interessante, porque por um lado
há um momento que está relacionado de facto com uma certa irracionalidade, mas por outro lado parece também ser uma doença típica dos intelectuais ou das pessoas que se dedicam ao pensamento ou a cultivar de alguma forma o conhecimento e o pensamento. E não sei se suscita algum tipo de comentário que eu agora acabei de dizer. Sim, Nuno. Não sei se tinha acabado, Nuno. Sim. Obrigado porque é de facto um dos aspectos importantes da assédia comparado com outros pecados, nomeadamente com a tristeza. Nós encontramos desde o início da reflexão sobre a assédia, o singular, que a assédia é logismos. Sim. Logismos remete-nos para uma determinada forma de pensar, que é uma forma perversa, portanto, é um pensamento que, digamos assim, bem construído, mas é um pensamento que é construído a partir de imagens portanto, de algo fantástico. Há quem eu vi já a referência da assédia como uma filosofia por imagens, que me parece fazer todo o sentido. Ou seja, uma das razões pelas quais a assédia é um pecado tão capital, tão importante, é porque ela são atos deliberativos. Não se trata apenas de um estado em que se cai, por inépcia, por incapacidade, de certa maneira é uma escolha. E é uma escolha deliberada, assente numa determinada orientação da mente, no logismos. Portanto, essa dimensão é extremamente importante aqui, e é por haver um logismos, que há o envolvimento da vontade, e por via da vontade, portanto, em todo este pensamento, a vontade e o afeto estão diretamente ligados. E penso que a ligação com a Vanitas é muito direta, porque precisamente para o assedioso, tudo aquilo que é objeto de valor no quadro espiritual em que ele está envolvido, tudo isso é perfeitamente vazio. Obrigado. Já agora, só para dizer, eu utilizei o plural, logismoi, porque estava a pensar que a Akédia está numa lista de 8 maus pensamentos, 8 logismoi, que o Evagro elencou, mas depois o Cassiano também retomou, acho eu, nos seus escritos. Eu utilizei o singular porque cada vez eles dizem a Akédia logismos estino. Portanto, é um logismo. E já agora, faz parte. Sim. E já agora, porque articula se calhar também com a pergunta a propósito do desejo e da líbido, é que como já li isto há muito tempo, a memória pode estar a traiçoar-me, mas eu tinha ideia que também havia uma espécie de progressão nessa lista de maus pensamentos, e havia uns que estavam mais ligados de facto ao corpo e às vontades mais corpóreas, e depois iam se tornando um pouco mais psicológicas ou mais intelectuais, tanto que culminou, penso eu, na vanglória. Acho que a vanglória seria um dos últimos logismos, mas lá está, a memória pode estar agora a traiçoar-me, mas penso que era por aí. Nuno, não, provavelmente já me cruzei com esse tópico, mas não tenho presente. Obrigado, okay. Vou próprio estar atento. Há um livro do Antoine Guillaumont, que já é de 1979, sobre as fontes do monaquismo cristão, onde eu li algumas destas coisas já há algum tempo. Antoine Guillaumont. Ainda assim, manda-me depois, sempre. Está bem, eu vou enviar. Depois a referência mesmo. Obrigado. Ok, está certo. E obrigado pela observação. Vou estar atento. Não, okay. É tudo o que posso dizer. Posso agora dizer, no que diz respeito às intervenções da Teresa e do José, posso... Bom, enfim. Sim. Então,
Eu fui muito sensível em termos visuais na primeira parte da Teresa, às formas do patos melancólico, por assim dizer, a todas as representações da postura do melancólica, ou da postura às vezes parecida com a tristeza, no caso das mulheres do Tahiti, mas sobretudo, em grosso modo, de uma postura que volta e que é frequente. E então, independentemente do tempo, independentemente das circunstâncias e dos lugares, parece que a postura do corpo melancólico e do rosto que se deixa cair, ou que se recobre, ou que se esconde, é bastante frequente. Então fui bastante sensível a isso, e ao mesmo tempo, nas exposições, a maneira como os pintores e os artistas, apesar da vivência melancólica, transformam a incapacidade de trabalho em obras de arte. Quer dizer, é aquilo que poderia ser uma redução da capacidade de vida e uma redução da capacidade de energia a ponto de não se poder exprimir, passa a ser a razão pela qual, ou quer dizer, o ponto de partida para um trabalho que requer essa energia, que requer toda essa capacidade expressiva. Apesar de tudo o desespero, e isso sente-se, por exemplo, ainda mais a violência desse desespero, sente-se quase metafísico, não sei, de impossibilidade de qualquer esperança nos dois últimos pintores. Mas, apesar disso, há o trabalho artístico que requer essa esperança e que requer essa energia. Portanto, eu senti-me bastante interpelado por essa reprodução da melancolia por intermédio da arte. E não digo mais, agora vou ficar aqui a falar bastante tempo, que é uma coisa que me interpela bastante, esse aparente paradoxo, mas que é o paradoxo feliz do trabalho artístico. Bom, mas na realidade é exatamente esse paradoxo também que eu quis trazer aqui, que é, por um lado, a representação da melancolia personificada no melancólico, nesta imagem, que podia ser assim simbolizada como o Pensador, do Rodin, ou aquela imagem que já aparece naquele baixo relevo, em Atenas, não é? Que é uma imagem que evoca a reflexão, o recolhimento, a tristeza e uma postura clássica, e ao mesmo tempo, como o Nuno está a referir, ao mesmo tempo que se assinala aquele sentimento, e ele é muitas vezes, como vimos aqui, fruto de uma auto-reflexão, não é? De uma meta-reflexão da vida do próprio artista, ele tem a energia suficiente para ver precisamente nesse sentimento uma fonte de inspiração. Isso é fascinante, para mim é realmente o mais fascinante. Eu vejo filosoficamente um paralelo apenas realmente com a tese do Aristóteles, da melancolia como o traço do gênio, e ao mesmo tempo quando o Marsilio Ficino, também já fruto desta leitura que faz do Aristóteles, vê na melancolia o trabalho e para sua felicidade, digamos, porque ele que se sentia um melancólico, é depois de conhecer o texto de Aristóteles que ele percebe que a melancolia não é uma condenação, que também pode haver qualquer coisa de ativo na melancolia, e de ativo e não só, não é? Portanto, de ativo e de capacitante no sentido de produtivo. Então, de certa forma, estes são alguns artistas que ou sentiram na pele esta melancolia, que não foi apenas arrasadora e desesperante, e foi criativa, ou então que por algum motivo tiveram uma vontade, uma curiosidade de representar a figura melancólica. Aquilo que eu acho que dá para sentir na maioria dos casos é que há realmente uma experiência, como podemos ver aqui, autobiográfica, possivelmente de personalidades que realmente poderiam ser, se calhar, entre o melancólico e este traço genial da melancolia, que não é apenas incapacitante, mas é criativa, produtiva, porque mesmo no caso do Van Gogh, que foi, talvez, de todos estes, talvez o artista que mais produziu em termos de número, não é?
uma obra gigantesca, sabemos que houve momentos em que ele se sentiu incapacitado de criar, ou por causa das suas patologias, não é? Mas na realidade a maioria dos artistas que vimos aqui, todos foram extremamente criativos e produtivos ao longo da sua vida, mas deixando sempre esta marca, não é? Que eu concordo que é paradoxal e por isso é fascinante. Por um lado do autorreconhecimento da melancolia, mas a necessidade de deixar este testemunho na arte, e é uma coisa que vemos realmente plasmada na história da arte até aos dias de hoje. Não sei se... A pintura do primeiro autor que inspirou tantos, digamos, para as capas de heavy metal e de toda forma até os jogos não sei se são jogos de computador, mas fez-me pensar no Geiger, naquele que inspirou toda a cenografia do Alien. Há coisas perdidas, não sei se é o caso. Não, é verdade. O Beksinski fazem já essa associação com ele, sim, que ele teria assinado também, tem muito a ver com esse pintor suíço, né, que fez o Oitavo Passageiro, entre outros. Tem um museu dele lá em Gruyère, ele faleceu há alguns anos, não faz tanto tempo. Tem sim, ele tem essa influência, ele segue o mesmo tipo de imaginário, inclusive. O Giger também poderia estar aqui nessas questões também tem essas coisas traumatizadas, infernais, e com muita tristeza, e também tem na sua vida pessoal muitos casos assim que levaram ele a esse tipo de quase um pensamento melancólico depressivo assim em relação. Só que como todos nesses tem um autor estavam falando sobre isso em relação à produção. Tem um autor, talvez vocês conheçam, do livro A Negação da Morte. É um psiquiatra, né, um freudiano, que escreveu esse livro da Negação da Morte, até foi premiado pelo Pulitzer, né? E ele fala que é um fenômeno, não tem necessariamente uma explicação, mas a diferença que ele via, que ele descreve no livro, entre o neurótico, pura e simplesmente, e o artista, que o artista, ele, enquanto o neurótico simbolicamente se engasgaria com o vômito, o artista ele conseguiria modelar isso, ele modela esse vômito, né? Então seria uma forma com que o artista teria de trabalhar essas questões todas sem se tornar improdutivo, né? Sem ficar paralisado diante dessas questões emocionais todas. Então ele conseguiria superar isso, não se sabe exatamente como, mas seria uma característica que, por ter essa capacidade de criação, de expressão, e que até tem terapias hoje em dia, tem, né, terapias, arte-terapias, né, e também o uso do teatro também como forma terapêutica, que faz com que a pessoa não paralise, né, que ela consiga superar essas questões assim. Mas esses artistas, só fechando a questão realmente, o Giger, tem tudo a ver com o Beksinski, assim, é o mesmo imaginário quase dos dois. Assim. É o imaginário do demónio, está a ser. Os demónios. Bom, então se não houver mais nenhuma questão, eu acho que o som está um bocadinho... Vocês estão a ouvir? Sim. Ok. Teresa, quero só apresentar a próxima sessão, dizer uma palavra. Para eu dizer? Sim, penso, pode ser bom dar já uma ideia do que vai acontecer da intervenção. Aliás, das duas intervenções de 15 de dezembro. Então deixe-me só, para não cometer aqui nenhuma gafe, só muito rapidamente ler aqui o nome do... Só um bocadinho. Pronto, então, tive recentemente numa conferência, até a convite da professora Maria Fernanda Abreu, que é a nossa colega aqui do CHAM,
E foi quando eu conheci um colega nosso, ele é da Universidade de Sevilha, da área de arquitetura, e organiza um evento que aconteceu agora aqui recentemente no Instituto Cervantes, que é o José Joaquim Parra-Banhon. Pronto, e ele escreveu 2 livros, nomeadamente um deles que está agora mesmo lançado, que é sobre a relação entre a arquitetura e a melancolia. A arquitetura da destruição, acho que um deles, e o outro a arquitetura e a melancolia. E então ele percebeu que eu também tinha este interesse. Ele também é um grande curioso em relação a Francisco de Holanda, que foi um autor que eu trabalhei durante bastantes anos, e então eu tomei a liberdade de lhe fazer este convite. Falei depois também com o Adelino, que achou boa ideia, de ele nos fazer uma apresentação na próxima sessão sobre este livro, que acaba de ser lançado, da arquitetura, desta relação entre a arquitetura e a melancolia. E uma vez que ele tem tanto interesse também no Francisco de Holanda, eu pensei fazer uma rápida intervenção sobre um desenho bastante pequenino do Francisco de Holanda, que é uma representação do Adão, que aparece precisamente nesta posição melancólica, não é? Da cabeça apoiada na mão, logo depois de ter sido expulso do paraíso. É um pequeno recorte de uma outra imagem daquele grande códice da Aetatibus Mundi Imaginas. E pronto, e assim acho que a próxima sessão podia ser fechada assim com este percurso, digamos assim, pela arquitetura e por esta imagem do Francisco de Holanda, que é, digamos, a única imagem onde ele representa verdadeiramente o melancólico, se bem que há várias imagens no trabalho dele que nós podemos associar à melancolia. E pensámos então na data de 15 de dezembro, que é uma quinta-feira, ainda antes de entrarmos no período das festas, porque depois já se sabe que não temos sossego para estas sessões, não é? Pronto. E para já é. Tá bom? Obrigado. Um abraço para todos e até.